Liderar não é só dirigir pessoas. Liderar é ser um exemplo positivo daquilo que deve ser feito, do que deve ser seguido. Um líder, ele inspira as pessoas do seu time a seguirem os seus passos. Um líder nato, ele tem a capacidade de identificar as habilidades, de identificar talentos nas pessoas do seu time e estimulá-los a desenvolvê-los. Porque um líder busca formar novos líderes que sejam tão bons quanto ele ou melhores. Um líder verdadeiro, ele coloca as pessoas do seu time em primeiro lugar, os interesses da empresa à frente dos seus próprios. Ele entende que os seus resultados virão a partir do sucesso das pessoas do seu time e dos resultados da empresa. Pessoas que trabalham em um ambiente saudável, seguro, que se sentem estimulados a falar, a dar a sua opinião, a ter uma abertura para conversar com o seu líder, para falar dos problemas, dos erros. Aquele grupo, aquele time que tem um líder que estimula a comunicação entre todos, esse líder entende que as pessoas que trabalham nessa forma e nesse ambiente, elas trarão um resultado satisfatório para a empresa. Elas irão atingir as metas estabelecidas pela empresa. E eles terão sucesso no final do dia. E é por isso que um líder trabalha sempre nos bastidores. Segundo Carnegie, desde um presidente até o dono de uma pequena empresa, esses líderes, eles praticam diariamente, principalmente esses 6 pontos. O primeiro ponto é o uso do feedback de uma forma estratégica. O líder ele precisa saber qual é o momento certo de aplicar um feedback. Existem momentos formais em que se trabalha em toda a empresa e que são necessários para a continuidade do trabalho, para a qualidade, para o acompanhamento do trabalho, do que está sendo feito, das entregas, para que o próprio liderado tenha ciência se ele está seguindo o caminho correto, se ele está seguindo os passos para desenvolver uma carreira de sucesso naquela empresa, para ter um reconhecimento, para ter uma promoção, para poder assumir responsabilidades maiores. E o líder, ele utiliza esse momento do feedback para dar clareza para o seu liderado, para ouvir também do seu liderado quais são os pontos de melhoria, o que ele pode fazer para orientar melhor o seu time. Então, o líder ele precisa usar o momento do feedback para poder ter essa conexão juntamente com os seus liderados. É um momento extremamente importante em que o líder precisa estar preparado para isso e ele precisa orientar que seus liderados também estejam preparados para o momento do feedback, que não é só uma conversa aleatória, é um momento formal e precisa ser tratado como um momento formal. Outro ponto é reconhecer os seus erros à frente do seu time. Então, o líder ele gera empatia com as pessoas do seu time quando ele comunica os seus erros, quando ele assume os seus erros, quando em alguma situação ele traz exemplos daquilo que ele já fez, daquilo que ele errou e como que ele conduziu a melhoria daquele erro, como que ele conduziu a partir dali, que esse é o ponto mais importante, porque todas as pessoas erram, todo mundo erra em algum momento da vida e na vida profissional não é diferente. E o erro, ele é importante acontecer, porque o profissional, seja líder ou liderado, no momento que acontece um erro, ele identifica que talvez aquele caminho que ele está seguindo, aquela decisão que ele está tomando, não é a melhor naquele momento para o negócio. E ele precisa mudar o rumo, melhorar a sua estratégia. Então, o erro é importante que aconteça para dar uma orientação para o profissional. O grande ponto da questão de errar é identificar esse erro de forma rápida e corrigir o erro de forma mais rápida ainda. E aí entra o papel do líder, estimular o seu time que se sintam confiantes e que tenha a abertura para falar dos seus erros, para que o líder possa orientá-lo da melhor forma possível para que aquele erro não aconteça mais. E principalmente dar a liberdade e a autonomia para o seu liderado de tomar decisões imediatas para corrigir estes erros. Então o líder ele gera empatia a partir do momento que ele admite que ele é igual aos seus liderados, ele também erra,
ele também busca alternativas, ele também busca orientação. Isso é muito importante, gerar esse sentimento de igualdade entre líder e liderados. O líder, ele não dá ordens, ele orienta. E aqui tem uma diferença muito interessante que a gente ouve muito no mercado. A diferença entre o líder e o chefe, né? O chefe é aquele que dá ordens, é aquele que manda. Você precisa fazer exatamente assim. Você precisa executar essa função exatamente dessa forma. Por quê? Porque ele já executou no passado, porque ele já foi um colaborador individual e porque ele entende que aquela forma vai trazer sucesso. Então, ele acredita que a única forma de dar certo algo é fazer exatamente como ele faz. Ele não dá autonomia, ele não dá liberdade, ele não dá espaço para o seu colaborador trazer a sua opinião, fazer de uma forma diferente, né? Ter criatividade, ter proatividade, ele não dá espaço. O líder, diferente disso, ele orienta o seu liderado. Orientar é trazer oportunidade de o liderado ter mais alternativas do que apenas uma única para tomar uma decisão, para conduzir uma ação. Então, o líder ele utiliza de toda a sua bagagem, de toda a sua experiência para orientar o seu liderado, para estimular o seu liderado a pensar sobre aquela questão, né? A trazer alternativas. Ele traz insights para o seu liderado. Ele estimula que outros profissionais tomem decisões a partir da sua forma de trabalho. Então, o líder não está preocupado com o como exatamente. Ele se preocupa que o seu liderado se sinta engajado e capaz de executar uma determinada função para trazer um resultado final que é importante, que precisa acontecer. A trajetória que vai ser feita até chegar a esse resultado e cumprir todos os prazos que são pré-estabelecidos, o líder dá autonomia para o seu liderado criar, para ele tomar os seus caminhos. E se ele tiver dúvida, ele vai trazer isso para o líder, porque ele sabe que tem abertura de conversar, de se comunicar com o seu líder diretamente, ter uma orientação em um momento de dúvida de qual caminho seguir naquele momento. Então, essa é uma diferença crucial. O líder, ele orienta e ele dá oportunidade para as pessoas do seu time se desenvolverem e crescerem e trazerem ideias inovadoras. O chefe, ele não dá oportunidade, ele fala o que deve ser feito e como deve ser feito, porque ele acredita que a única forma de ter sucesso é fazer como ele também faz. Essa é uma grande diferença. Outro ponto, o líder, ele torna os desafios muito mais fáceis para seus liderados, até porque ele tem experiência. Em algum momento, o profissional que é líder hoje, ele já foi um colaborador individual, ele já iniciou a sua carreira sendo um liderado, então ele passou por essa trajetória, por toda essa experiência, e é por isso que hoje está numa posição de liderança, porque usou de todas as suas experiências para somar na sua bagagem e saber que aquelas informações são importantes para a melhoria dos processos que estão inseridos no negócio. E a partir daí o líder olha muito para as pessoas, porque ele já passou por situações desafiadoras para ele e com outros colegas no trabalho, com os seus líderes diretos também. Então o líder entende as dificuldades que cada uma das pessoas passa, ele olha para as pessoas. Novamente, o líder, ele está sempre trabalhando a empatia com as pessoas do seu time. Ele gera sempre essa empatia, ele se coloca no lugar do outro. A escuta ativa é extremamente importante. Ou seja, o líder, ele realmente escuta o seu liderado. Ele participa daquele diálogo, ele questiona, ele tenta entender, ele vai aprofundando a conversa para poder realmente entender o ponto de vista da outra pessoa, do seu liderado, e poder ajudar da melhor forma, poder direcionar aquela pessoa da melhor forma. Então, esse é outro ponto importante de ser líder. Além disso, o líder também exerce o autoconhecimento. E eu acredito que aqui é o primeiro e o principal ponto a ser trabalhado por qualquer profissional que almeja uma função de liderança. Né? E nem somente pessoas que almejam uma função de liderança, né? Mas a partir para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, é importante que você trabalhe primeiro o autoconhecimento. Qual que é o seu perfil de trabalho? Como que você se organiza
né, no seu dia a dia? Como que você gosta de trabalhar? Qual que é a sua rotina? O que que você abre mão? O que que você não abriria mão? Né? Começar a descobrir as coisas que você gosta na sua vida pessoal e na sua vida profissional, porque entendam que a vida pessoal e a profissional, elas precisam ser um balanço, tem que ter um equilíbrio, não é? É como diz aquela frase, a gente não vive só para trabalhar, a gente também trabalha para viver. Então é claro que ter um trabalho que seja satisfatório, que você acorde todos os dias, né, empolgado, animado para ir trabalhar, isso é fantástico, é trabalhar realmente com aquilo que você gosta, que te traz um retorno financeiro, mas que também te traz um retorno emocional, né? Que te traz uma satisfação pessoal. Isso é importante. O autoconhecimento é o primeiro ponto a ser exercitado por qualquer pessoa. E se você almeja uma função de liderança, além do autoconhecimento, porque o autoconhecimento vai estimular que você também conheça as pessoas do seu time, se preocupe em realmente conhecer, entender, né, as pessoas do seu time. Um líder trabalha muito a gestão de tempo. E esse é um ponto muito importante que nós vamos falar aqui nos próximos vídeos. A gestão do tempo de um líder, porque agora ele tem outras responsabilidades, além de executar as suas funções como colaborador individual, que um dia ele já foi, como líder ele precisa dividir o seu tempo para os seus liderados, para o negócio em si e para o seu desenvolvimento como líder também. Mas aí você vai me perguntar, como que eu consigo desenvolver todas essas habilidades? Como que eu sei que eu vou ser uma boa líder, né? Como que eu consigo direcionar a minha carreira para me desenvolver e aproveitar as oportunidades de liderança que podem aparecer na minha trajetória profissional? Bom, eu vou contar uma historinha para vocês. Você é uma profissional que atua no agronegócio na área comercial e uma empresa de nutrição animal no agronegócio. E você tem a função de formular dietas diretamente nas fazendas, de leite e de corte para os seus clientes. Então você visita esses clientes todos os meses, você faz avaliações na fazenda, você acompanha o trato dos animais, você tem reuniões para você discutir junto com o teu cliente, que é o produtor, os dados da propriedade, fazer um novo levantamento, acompanhar os resultados da formulação da dieta, ver os alimentos que ele está produzindo, avaliar a qualidade desses alimentos, etc. Né? A função do nutricionista dentro de uma propriedade, ela tem vários pontos e um envolvimento muito grande. Então, você gerou uma conexão com o teu cliente, um relacionamento profissional e você se aproximou desse cliente. Você conhece a rotina, conhece os funcionários, né? Você tem uma conexão e criou essa conexão de uma forma muitas vezes pessoal, de amizade inclusive, né? Você não está só ali como profissional nutricionista, você quer ajudar realmente aquele produtor a evoluir, a ganhar mais dinheiro, a ter mais lucratividade a partir do seu conhecimento e do seu trabalho, que é a forma como você pode ajudar. Mas você trabalhou durante muitos anos nessa função, sempre visitando fazendas, você gosta do seu trabalho, mas já fazem anos que você vem executando a mesma atividade dia após dia. E chegou um momento da sua carreira que você percebeu que já entregou muito para a empresa, muito para a sua função. E que você pode dar, você está preparado a dar um passo a mais, que é assumir uma função de liderança. Seja ela uma função de coordenação, de gestão regional, enfim, mas é uma função de liderança. Né? Novamente trazendo aqui que a ideia de liderança são os profissionais que o mercado espera. Aquele profissional que coloca as pessoas no centro, em primeiro lugar, e depois os interesses da empresa, os resultados que você precisa atingir para pagar o seu salário e para ter bons resultados e trazer lucratividade para o negócio. Seja você funcionário de uma empresa, seja você empreendedor, né? Trabalhando para a sua própria empresa crescer. Em terceiro lugar, o líder coloca os seus interesses pessoais, porque ele enxerga que as pessoas desenvolvidas, as pessoas trabalhando com foco, com direcionamento e engajadas, elas vão trazer o resultado esperado para a empresa e, consequentemente, o líder vai se destacar. O líder também vai evoluir a partir do resultado do seu time. Então, fechando esse parênteses aqui, só para retomar esses conceitos, você agora teve uma oportunidade de ser promovida.
Seja na empresa que você trabalha, seja em uma nova empresa, seja abrindo o seu empreendimento, você vai assumir uma função de liderança. E aí você enxerga essa oportunidade de assumir uma função de liderança como um prêmio por todos os anos que você trabalhou como colaborador individual, o esforço, os resultados que você suou para entregar, os cursos que você fez, a dedicação que você teve fora do horário de trabalho, final de semana, mas você buscou se desenvolver e entregou de forma excelente o seu trabalho. E agora você vê a função de liderança como um prêmio por todo o seu esforço. E tudo bem, é ótimo, mas entenda que dar esse passo, subir mais um degrau na carreira, é você estar preparado para isso. Preparado, preparada. Por quê? Porque a partir deste momento você não é mais uma colaboradora individual. Você será uma líder, você irá liderar outras pessoas, você vai ter um time para direcionar, para orientar. E esse é um ponto extremamente importante, que é um momento de transição da função, em que você deixa as suas tarefas de colaboradora individual para outras pessoas executarem e serão as pessoas do seu time, e você olhar para a estratégia do negócio. Você agora se preocupar com os resultados, em direcionar, orientar o seu time, conhecer as pessoas do seu time, se aproximar deles, estar disponível para ajudá-los a atingirem os resultados esperados. E ainda, você precisa ter tempo para o seu próprio desenvolvimento como líder, para suas funções diretas como líder. Esse momento de transição de função é o momento mais crítico para todos os profissionais. E podem ter certeza que eu também já passei por essa fase mais de uma vez na minha carreira. Com o tempo, a gente vai enxergando que essas dificuldades vão, de certa forma, acontecendo e travando o nosso desenvolvimento, travando com que a gente tenha realmente a atitude de sentar na nossa cadeira e assumir a posição de liderança, né? Então, eu falo isso por experiência própria e também porque eu já vi vários colegas que trabalharam comigo passar pela mesma situação. E existe uma curva de transição de função que ela é clássica e ela acontece com todo profissional. Muitos profissionais passam mais rápido por essa curva de transição, outros passam de forma mais lenta porque demoram para identificar, porque não tem o suporte da liderança direta, porque ainda a empresa não está preparada para fazer a transição de profissionais que já trabalham na empresa, né? Ou numa nova empresa você faz uma integração, mas ainda não existe uma transição de um profissional que é um colaborador individual para um profissional que vai assumir uma posição de liderança. Isso ainda não acontece, eu passei por isso. E quando eu comecei, há 10 anos atrás, era mais difícil ainda. Para você ter um passo a passo e passar por essa fase de transição. Então, o primeiro ponto é você entender, antes de você assumir essa função de liderança, as habilidades que você precisa adquirir no que a gente chama de primeira passagem de liderança. É um primeiro nível. Você saiu de uma posição de colaboradora individual e que você executava sozinha grande parte das suas tarefas diárias, né, para entregar um resultado para o seu líder direto, e agora você assumiu essa posição de liderança. Agora você não executa nada sozinha, você precisa de outras pessoas. Você orienta, além disso, outras pessoas utilizando todo o seu conhecimento adquirido, porque você já fez, você já executou aquela função. Agora você orienta. Então, as principais habilidades que você precisa desenvolver para você passar bem por essa fase e de uma forma muito rápida, né? Primeiro ponto é planejar o seu trabalho. Então, o líder ele precisa ter um planejamento, porque agora as suas tarefas elas vão aumentar e muito, as suas responsabilidades elas vão aumentar cada vez mais. Quanto mais você cresce na sua vida profissional e assume mais responsabilidades, assume uma posição a mais de liderança, você vai ter mais trabalho sim, você vai precisar ter uma entrega diferente, você vai precisar olhar detalhes que antes você não se preocupava. E para isso, para ser um profissional eficaz e realmente entregar resultados acima da média,
você precisa ter a sua gestão do tempo muito bem organizada. Organizar o seu trabalho de uma forma muito eficaz, clara e focada, não só para você, mas para o seu time também. E para as demais pessoas que estarão trabalhando com você diretamente ou indiretamente, inclusive para a sua própria liderança. Então, organizar o trabalho, planejar o trabalho, o seu tempo, a sua agenda, os projetos, o que é importante, o que é urgente, o que você pode delegar, o que você não precisa fazer, você pode riscar da sua lista de atividades. Então, o líder precisa ter esse foco e essa orientação em se organizar. O segundo ponto, você vai ser responsável também por preencher cargos. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que você assumiu a função de liderança, você vai contratar pessoas para o seu time. Então, você vai precisar selecionar essas pessoas, identificar o perfil, conversar, fazer as perguntas certas para entender se essas pessoas se encaixam naquela função, se aquela função se encaixa para a expectativa de vida profissional daquela pessoa que você está conversando, porque é muito importante que as pessoas se sintam encaixadas, que elas se sintam felizes, que elas se sintam engajadas em assumir uma determinada função. E o papel do líder, novamente, é identificar as habilidades e os talentos de cada uma das pessoas e encaixar isso no seu time, né? Em um projeto de vida, que não é só um trabalho, não é só uma atividade, é um projeto de vida. Todo mundo tem ambições profissionais e pessoais, então o líder precisa olhar para as pessoas para poder fazer boas contratações, né? Com profissionais que realmente queiram se desenvolver, queiram ficar no seu time, queiram crescer juntos e até mesmo pensando em uma sucessão, que é um outro assunto. O líder olhar para o seu time buscando um sucessor desde o início da sua atividade. Então você vai ter essa função de preencher cargos e vai ter um outro momento que é um momento difícil para qualquer líder, que é o momento de desligar liderados, desligar pessoas, né? Demitir pessoas do seu time. É uma tomada de decisão muito difícil porque envolve uma habilidade do líder acompanhar de perto os resultados, ele avaliar a pessoa, né? Ter a empatia de conversar com seu liderado diretamente, entender as dificuldades, tentar ajudar, né? Promover esse liderado para que ele consiga se engajar, entregar resultados. Então, toda essa avaliação, esse acompanhamento do líder para tomar a decisão de demitir uma pessoa é algo muito delicado e precisa ser olhado com cuidado. É uma decisão muito estratégica e muito séria, porque afeta diretamente a vida daquela pessoa, né? E provavelmente a condução do trabalho com o time dali para frente. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto é que o líder ele também tem a função de gerar conexões e alianças dentro da própria empresa. Como eu falei, na função de líder agora, você já não trabalha mais sozinha. Você vai precisar de outras pessoas, não só do seu time, não só do seu gestor direto, do seu líder direto, mas também de outros profissionais que trabalham em outros departamentos da empresa que estarão, de certa forma, trabalhando com você de forma direta ou indireta, mas vão ter algum envolvimento com o seu trabalho, com a entrega dos resultados em algum momento. Então é importante você conhecer essas pessoas, a função que elas executam, como que vocês podem se ajudar, né? Saber a função dessas pessoas, se colocar à disposição e entender que em algum momento você pode buscar aquele profissional dentro da empresa para te suportar em alguma situação específica. Então fazer alianças, fazer essas conexões, ter esse diálogo com outras lideranças dentro da empresa é muito importante para um líder de sucesso. Outro ponto é atribuir tarefas, né? É o líder saber delegar. Foi aquilo que eu comentei que é o primeiro desafio da transição de uma função, que é a pessoa que é colaboradora individual agora entender que não vai mais executar aquela função diretamente, vai orientar que outra pessoa execute de uma forma satisfatória. Vou trazer um exemplo aqui do líder que tem dificuldade em delegar as funções, tá? Principalmente um líder que está novo no cargo e que ainda está nesse momento de transição que eu vou comentar com vocês. Então, por exemplo, uma funcionária que foi promovida a líder de uma grande empresa do agronegócio, da parte de sanidade, tá?
quando ela assumiu a função de liderança, já havia o início de uma negociação para a venda de um alto volume de medicamentos para fechar um acordo com um grande player. O que ela faz imediatamente, né? Se colocando a par e se atualizando da situação da negociação com aquele cliente que é muito importante para a empresa e que vai trazer um faturamento interessante, o que ela faz? Diretamente ela entra em contato com aquele cliente, vai, né, lidera a negociação, vai sozinha, lidera todas as reuniões, lidera a negociação. E, claro, tem experiência, tem expertise, tem a bagagem, fecha o negócio, fecha aquele projeto. E aí, quando retorna para a empresa, não consegue acompanhar diariamente aquele cliente. Não consegue acompanhar a entrega dos produtos, os pedidos, a logística, tirar dúvidas, resolver problemas diretos. Não consegue estruturar um plano de ação junto com esse cliente, porque não é mais a função do líder de fazer isso. A função é dos seus liderados a partir desse momento. Executar o dia a dia junto aos clientes é a função do liderado. Mas muitos líderes acabam, né, se sobrepondo sobre o seu liderado e tomando a frente de algumas negociações porque entendem que aquele liderado não está pronto. Não é assim que se faz uma negociação, ele não está preparado, não está conseguindo conduzir com toda a maturidade, com toda a seriedade que o negócio espera e pede de um profissional. E qual é a função do líder nesse momento? Preparar esse liderado. O liderado, ele não vai estar preparado no mesmo nível do líder, por isso que existem as funções, essa diferença. Por isso que o líder é a pessoa que tem mais experiência, que pode orientar, dar um direcionamento diferente, preparar esse liderado. Então, nesse exemplo que eu dei, a condução certa de um líder é preparar o seu liderado, é orientá-lo, é sentar junto com ele, dar direcionamento, é conduzi-lo nesse processo de negociação, é colocá-lo a par da importância desse cliente e das estratégias que podem vir a dar certo no momento da negociação. É acompanhar esse liderado, sim, nas negociações. É fazer um pre-working, é você fazer um alinhamento de expectativas junto com o seu liderado antes de ir para uma reunião, estar preparado para isso. Chegar lá com o diálogo definido, com o que cada um vai falar, com a função de cada um muito clara, deixar transparecer e ter esse alinhamento com o seu time para o seu cliente, porque isso vai certamente transmitir confiança, seriedade para que o seu cliente feche um negócio. As chances dele fechar um negócio serão muito maiores porque ele sabe que pode confiar naquela empresa, nas pessoas que estão representando aquela empresa para atendê-lo de uma forma eficaz. Existe um alinhamento entre líder e liderado, existe um respeito entre líder e liderado. Então é importante que o líder comece a entender isso, preparar pessoas, desenvolver pessoas. É fácil? É desafiador. Não vai ser fácil. Mas o novo líder precisa estar o tempo todo lembrando que o seu papel agora é orientar as pessoas do seu time, é promover um ambiente saudável, um ambiente seguro em que os seus liderados possam se comunicar, possam trazer os seus problemas para que você, como líder, consiga orientá-los da melhor forma possível, utilizando toda a sua bagagem e a sua experiência que te fez chegar até esse cargo de liderança. Outro ponto, né? Motivar. Motivar o time é extremamente importante. Lembre-se, coloque no lugar dos seus liderados e lembre quando você também foi um colaborador individual. E você continua sendo um liderado, mas agora você lidera mais pessoas. Então pense, né, nas coisas que você gostava, que engajavam, nas atividades que eram feitas junto à sua líder, o seu líder direto. O que estimulava você a continuar engajado e executando todos os dias aquela função? Acordando motivado para ir trabalhar, entregando os projetos, entregando o resultado, né? Sugerindo melhorias, trazendo ideias, inovando. O que te motivava? Faça esse momento de reflexão e traga isso para o seu time. E escute também o seu time do que eles precisam, o que motiva eles. Principalmente se você assumiu uma função de líder num time que já é formado, de pessoas que já vinham trabalhando em um time há mais tempo
e eles tinham um outro líder e você assume essa posição. O primeiro passo, antes de mais nada, é você ouvir. Novamente, exercer a escuta ativa nos primeiros meses vai ser crucial para definir o sucesso da sua liderança junto a esse time e junto aos seus clientes também. Então, é o momento do líder escutar, entender as pessoas, conhecer as pessoas e aí começar a tomar decisões, né? E aí começar a trazer estratégias que possam somar, acrescentar, engajar o seu time. Além disso, é a aplicação do feedback, das técnicas de feedback. Existem várias técnicas que são utilizadas pelas empresas e muitas delas utilizadas realmente de forma estratégica. Seja ela líder ou liderado, seja uma reunião de one-on-one, seja um feedback sanduíche, um feedback 360, em que você também envolve outras pessoas do time. Existem várias técnicas que nós vamos conversar em um outro vídeo e todas elas são extremamente eficazes. Vão trazer o resultado que você, como líder, espera e que o seu liderado certamente também espera e todos sairão satisfeitos. Como eu costumo dizer, o momento de feedback é um momento em que você sela alguns acordos. É um momento formal que você precisa estar preparado, trazer os principais pontos para discutir. Isso é importante porque é um tempo restrito, então você precisa aproveitar da melhor forma possível esse tempo com o teu liderado e o liderado com o líder. E o final do feedback é um selamento de acordo, é um aperto de mãos. O que for combinado ali precisa ser realizado. É assumir responsabilidade dos dois lados. Os dois estão de acordo com o que será feito, né? E a partir daquele momento irão executar o que foi combinado. Então, essas seriam as principais habilidades que um novo líder, uma nova líder precisa desenvolver. Se você está no ponto se você está nessa transição de função, é importante que você já comece a avaliar esses pontos, quais você está desenvolvendo, quais você precisa melhorar. Então, os gestores de primeira passagem, ou os novos gestores, eles precisam aprender a realocar o seu tempo. Não somente para incluir, né, as atividades que agora o seu cargo de liderança demanda, mas também precisa ter tempo para estar com o seu time. A pior coisa que existe, o pior líder que existe é aquele que nunca está próximo dos seus liderados. É aquele que não sabe as dificuldades, que não conhece as pessoas do seu time, que não entende as dificuldades, que não entende a forma como cada um se comunica, porque as pessoas têm perfis diferentes, se comunicam de formas diferentes, seja através da fala, através da escrita, através de uma apresentação, através de uma reação a algo que acontece nas reuniões ou durante uma conversa. Então, o líder precisa estar próximo, ele precisa ouvir o seu liderado. O líder, outro ponto importante, ele precisa eliminar qualquer tipo de ruído. O papel do líder é ele eliminar ruídos, né? Que são questões que acontecem de conflito entre o seu time. O líder tem que ser neutro, ele precisa ouvir as pessoas do time e tomar a melhor decisão para as pessoas e para o negócio. O mais importante de tudo, né, nesse momento de transição, é que o novo líder, a nova líder, ela não pode dedicar o seu tempo a apagar incêndio, né, e muito menos a executar tarefas sozinha. Isso acontece muito, já aconteceu muito comigo, já aconteceu com colegas, já aconteceu com mentorandos, que nós conversamos sobre essas atitudes. Eu acho que é a principal dor de um líder, né? Quando o líder vem conversar comigo e fala que está só apagando o incêndio, esse líder não executou lá não desenvolveu a primeira habilidade, né? Que é fazer uma organização do seu tempo, uma organização do seu trabalho. Fica só apagando incêndio. E ainda, quando não consegue resolver algo, vai lá e executa diretamente. Esse é o grande problema. Eu sei executar, eu vou lá e executo diretamente. Mas o líder precisa entender que ele não vai executar essas tarefas diretamente. Ele precisa delegar para os seus liderados, ele precisa treinar o seu time, ele precisa desenvolver as habilidades, ele precisa promover novos líderes. A curva de transição para uma nova função, ela tem 4 momentos importantes. O primeiro momento é o momento da negação.
é quando aquele profissional que é um colaborador individual, lembra do exemplo que eu comentei da profissional que formulava dietas nas fazendas, diretamente acompanhava todo mês o produtor, o cliente final, tinha uma relação de conhecer a família, os funcionários, né? Conhecia a rotina da propriedade. Então, essa profissional, ela criou esse relacionamento com esses clientes e quando é promovida para um cargo de liderança, não consegue soltar isso. Tem a necessidade de se comunicar com esses clientes, de retornar lá para entender se a dieta está bem formulada, de voltar à sua rotina, de tentar resolver os problemas dos clientes finais diretamente. Então, não aceita, isso é inconsciente, não é algo que o profissional tem essa atitude de forma consciente. Muitas vezes é inconsciente, porque está acostumado a executar aquela função por muitos anos, né? E a tendência do nosso cérebro é não aceitar tão facilmente novas mudanças. Todas as mudanças, elas são vistas com cuidado. Você precisa preparar, né, o teu cérebro para aceitar essas mudanças. Você precisa se preparar para isso. Então, o que é mais comum? Voltar para a zona de conforto, né? Vem um desafio e aí o que o teu organismo quer? Que você volte para a zona de conforto, né? Porque aquele desafio tá difícil, é muita mudança e mudança incomoda. Então, o que acontece? O profissional ele volta a executar a função como colaborador individual, né? É o momento, é a fase da negação. Mas, como essa profissional assumiu uma função de liderança, outra pessoa já está executando a sua função anterior de colaborador individual, inclusive faz parte do seu time. E aí, o que acontece? Naturalmente, os clientes buscam a nova colaboradora individual, ela já está sendo treinada, já está visitando as propriedades, já assumiu a nutrição dessas fazendas, né? E você, como líder, ainda está naquele momento de entender o porquê que você se sente abandonado. Os clientes já não te buscam com a mesma frequência, você já não precisa mais ir para as fazendas na sua rotina de toda semana, agora você tem outros compromissos diferentes do que você executava anteriormente. E essa é uma fase que muitos profissionais começam a se questionar se tomaram a decisão certa. Então, quando começa essa fase do abandono, da negação, né? Esse profissional passa para a segunda fase dessa curva, que é a fase da resistência. Isso pode acontecer diretamente com o profissional que migrou, tá? Que está em transição de função, mas também pode acontecer com o time que está sendo liderado agora, que recebeu uma nova líder. Também pode acontecer, as pessoas também passam por essa fase de negar, de ser resistente à nova liderança. Mas o foco específico aqui, o exemplo é da pessoa, da profissional líder, né? Então, a segunda fase, que é a fase da resistência, é a passagem de bastão diretamente, que pode acontecer, que pode estar acontecendo com o líder que saiu daquela função, né? Que passou da gestão daquele time para uma gestão maior, de um departamento, de um negócio diretamente. E também acontece a resistência na passagem de bastão da nova líder para o colaborador individual. E isso é grave. Um líder que tem a atitude de não passar o bastão para o colaborador individual, continuar executando as funções do dia a dia, assumir a posição que era sua anteriormente, não orientar esse profissional. E o pior de tudo, se sobrepor, contatar diretamente os clientes, realizar algumas atividades por tomada de decisão, porque acredito que como líder pode fazer isso, está totalmente errado e é grave, porque um líder que faz isso, ele desestabiliza o seu time, ele acaba com o time, as pessoas não confiam no novo líder, as pessoas não buscam mais o novo líder para buscar soluções, para falar dos problemas, para se comunicar abertamente. Isso é um erro grave, né? Então, o líder, a profissional que está passando por esse momento de transição, também precisa parar para pensar sobre as suas atitudes, precisa ter um suporte, um acompanhamento dentro da empresa, da liderança também, para fazer essa transição de uma forma saudável, rápida
e eficazes para todos, para gerar o quanto antes a conexão com o time e a conexão com a nova função, principalmente. Quando essa fase de resistência ela começa a passar, é um ponto em que essa nova profissional que assumiu essa função de liderança, ela começa a explorar o novo cargo. Então começa a surgir as novas responsabilidades, né? Precisa mudar o foco para a gestão do negócio, precisa buscar aprender e desenvolver-se sobre as funções que agora é responsável e vai deixando a antiga função, vai delegando as antigas atividades para o seu time, para os novos colaboradores. E a última fase é a fase do compromisso, em que essa nova líder agora assume 100% o compromisso com a nova função. Ou seja, senta na cadeira de líder, literalmente, assume a sua função, senta na sua cadeira e toma as atitudes e tem uma conduta de liderança. Essa curva de transição acontece com todos os profissionais, sejam eles que estão em transição de função, uma função de colaborador individual para líder, seja do próprio time que recebeu uma nova liderança. Então é importante, e sempre o líder, ele é o exemplo. Ele precisa utilizar das suas habilidades, do seu conhecimento, da sua bagagem para orientar o seu time. Que é isso que as pessoas esperam, né? As pessoas esperam alguém que venha conduzir, organizar, unir, né? Trazer um ambiente de trabalho que seja inclusivo, um ambiente de trabalho que seja seguro para se comunicar, para falar. Então, o papel do líder é identificar esses problemas o quanto antes e já evoluir na fase de transição, além de ajudar o seu time também a evoluir nessa fase de transição. Uma comunicação aberta, em algumas atividades interativas e que possa se aproximar diretamente do seu time. No momento do feedback, tomar o cuidado nos primeiros feedbacks, você ainda não tem essa intimidade, você ainda não conquistou a confiança do seu time. É importante usar o momento do feedback para aproximar, para entender as pessoas, fazer atividades junto com o seu time que aproximem eles de você, que façam com que eles te conheçam. Eu escuto muitas pessoas que assumiram a função de liderança falar que não gosta de nenhuma interação fora do trabalho. Mas é importante você ter um momento de descontração, você não ter só reuniões formais com o seu time. Inclusive, existem momentos de feedback que são informais, que são descontraídos. Você sair tomar um café com seus liderados, jantar com seus liderados, né? Fazer um fechamento de trimestre ou anual em algum local em que as pessoas também possam curtir o ambiente, se soltar, serem elas mesmas. Porque no ambiente profissional nós adotamos uma postura diferente, uma postura mais formal, que é o correto. Mas quando nós não estamos naquele ambiente ali formal que nos exige aquela postura, conseguimos ser nós mesmos. E é importante o líder deixar que as pessoas se sintam à vontade, que perto dele ou perto dela possa ser quem eles são. O próprio líder também precisa disso, mostrar que é igual os seus liderados, que não está no topo, num local totalmente inatingível pelos seus liderados. Precisa mostrar que é igual, ser humano igual, tem as mesmas dificuldades, está naquela posição porque tem mais tempo, mais bagagem, porque passou por experiências diferentes e porque de alguma forma o seu conhecimento pode contribuir e ainda está aprendendo com seus liderados e com o seu líder também. Sempre estamos aprendendo, deixar isso, né, muito claro de que você está ali também para aprender, porque você quer ouvi-los, porque você precisa, porque isso é importante para eles e para você, para o time, para a união da equipe, para que todos estejam focados e direcionados num objetivo em comum. É muito importante ter essas atitudes. E para finalizar esse primeiro vídeo, um outro ponto importante sobre os liderados. E eu acho que esse é um ponto para se pensar, colocar no papel e buscar entender junto com os seus liderados se você, como líder, não observa ou observa esse comportamento. E entender o que você pode fazer para ajudar. Os liderados, eles esperam ter acesso a dados que antes eram considerados privilegiados e serem envolvidos no processo de tomada de decisão cada vez mais.
E eu vou falar por que isso é importante. Também eles desejam ter autonomia para realizar as suas tarefas. Novamente, né? Dar autonomia, dar espaço, empoderar. Você não precisa falar o passo a passo, você direciona, você conduz, né? O líder, ele dá oportunidade, ele mostra o caminho, o chefe diz como fazer. Em outras palavras, eles desejam a orientação, sim, do líder, esperam, tem essa expectativa que o líder realmente venha para somar, para orientar, mas que também o líder escute os seus liderados e considere a sua sugestão, as suas opiniões e as suas ideias. Isso também é importante. Mas também a liberdade de escolher como chegar ao destino. Ou seja, resumindo novamente, o liderado, ele espera ter a liberdade de poder criar, inovar, trazer as suas ideias e poder implementar novas técnicas para executar a sua função. Isso vai tornar o seu time, o seu liderado mais feliz, vai trabalhar mais engajado, com toda certeza absoluta, porque sabe que tem liberdade, porque sabe que tem a confiança do líder. Então vai executar a sua função de uma forma mais satisfatória, mais eficaz, mais focada nos resultados. E o líder e todo o time vai ter sucesso com isso. E cada vez mais, aqueles liderados que almejam crescimento profissional, que almejam contribuir com a empresa e com o resultado, buscam ter acesso às informações que antes eram privilegiadas. E é extremamente importante que o líder saiba filtrar essas informações e trazê-las de uma forma a discutir com o seu time, informar o seu time da importância dos negócios, da importância daquele projeto, da importância que cada pessoa tem executando a sua função diariamente para contribuir com o resultado final. Que todos são importantes para o negócio e que as pessoas são importantes para a empresa e para o líder. Então, você que é a nova líder, que está se preparando para assumir essa função, fico aqui algumas dicas que eu tenho certeza que, se você segui-las, vão te ajudar muito a se tornar uma líder de sucesso, uma líder bem aceita pelo seu time e uma líder muito mais eficaz. Se você gostou desse vídeo, já aciona o sininho de notificações, me segue aqui no canal, dá um like no vídeo e, por favor, deixe os seus comentários. Quem sabe o seu comentário não seja o fruto de um próximo vídeo para nós conversarmos aqui no canal.